Aleluia. A boa noite a todos vocês que estão aí conosco, que está aqui conosco. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite então a você que está aqui comigo. Como é maravilhoso, amados, poder estar na presença do Senhor. Ainda que nós não temos podido, ainda que nós não tenhamos conseguido ainda, sermos liberados para cultuarmos ao Senhor com a igreja. E este foi o momento que Deus proveu para que nós pudéssemos, de uma forma, não deixar que a palavra fosse impedida de chegar até os nossos corações. E hoje nós temos aqui a oportunidade de estar falando com você que nos assiste. Estamos aqui no nosso templo, prestes a ser inaugurado, assim que o Senhor permitir que sejam liberados os cultos, eu creio que vai ser logo isso, mas não tem problema não, a palavra não está presa, e é por isso que nós estamos aqui. Eu peço a você que você permaneça, assista conosco, participe deste culto aí onde você está. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus de perto, mas é também Deus de longe. Nós fisicamente podemos estar separados, até em outras cidades, eu aqui, vocês em outro lugar, mas o Senhor está comigo aqui, está aí com você. Importa que o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus neste momento, amém? Antes de ler aqui o texto dessa noite, eu gostaria de convidar a você para fazer uma oração breve, porque se nós estamos diante do Senhor, e se é Ele que vai falar comigo e com você, Ele deve conhecer a sua vontade agora. Então fale comigo assim, ore comigo. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta noite diante da tua presença, Pai. É verdade, Senhor eterno, que estamos separados fisicamente um do outro, mas todavia o teu Espírito Santo está sobre nós. E neste momento, Senhor, que a tua palavra será entregue, pedimos ao Senhor, Pai eterno, que o Senhor que é conhecedor, ó Deus, o Senhor que é conhecedor de toda necessidade, o Senhor conhece este coração que nos ouve, Pai, o Senhor conhece esta vida, Pai eterno, que está diante da tua palavra. Deus eterno, que esta palavra vá de encontro à sua necessidade espiritual, Senhor, que essa palavra traga resposta, Pai, que esta palavra encontre abrigo neste coração, e que o Senhor, Pai eterno, tenha a condição de fazer neste coração, na vida desta pessoa, o milagre que ela precisa, Senhor. E quando falamos de milagre, não estamos dizendo de bens materiais apenas, se este for o caso, mas falamos também de libertação da alma, libertação do espírito, libertação da mente desta vida, Senhor. Talvez este é o seu maior problema hoje, a confusão mental, a incerteza, a dúvida, o medo, a ansiedade, a depressão, meu Deus. Pai eterno, vai de encontro a esta pessoa agora, e que a tua palavra, Senhor, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é água que nos purifica, que nos regenera, que nos refrigera, Pai eterno, a tua palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, tem acesso nesta noite, e dê a esta vida, Senhor, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida na tua presença. Hoje é domingo, amanhã segunda-feira, muitos estão temendo pelo dia de amanhã, mas se a sua confiança estiver no Senhor, meu Deus, certamente esta vida será surpreendida pela tua fidelidade. É nisso que esperamos nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, meu querido? Olha só, nós vamos fazer uma leitura agora do texto que está no livro de Isaías, capítulo 61. Você vai acompanhar conosco pela tela do seu celular. O Vitor está providenciando o texto para que você possa acompanhar essa leitura. Isaías capítulo 61, a partir do verso 1. Vamos ler? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
Próximo versículo: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Verso 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Esse texto de Isaías, já lemos ele algumas vezes durante esse mês, que aliás é o tema da comunidade Betel para o mês de março e de abril aos domingos, sobre coroa em vez de cinza. E nós temos falado aqui a respeito, o Senhor tem trazido ao nosso coração, a respeito do poder dEle, da vontade dEle, do desejo dEle, de transformar tudo aquilo que era causa na nossa vida em honra. Transformar tudo aquilo que era desastre em milagre, aquilo que era morte em vida, de transformar cenários da nossa vida. E aqui nesse texto de Isaías, analisando hoje, mais uma vez, não é esse o tema, o texto central da mensagem que o Senhor tem para nós hoje, mas eu vi aqui que o Senhor, ele diz o ano da bondade do Senhor. O ano da bondade do Senhor. Quando é que nós podemos reconhecer algo bom na nossa vida? É quando exatamente está uma situação ruim. É quando o ruim está prevalecendo. É quando aquilo que não nos agrada está diante de nós. É aí que nós vemos, quando algo de bom acontece, nós podemos então discernir: isto é bom neste momento. E aqui nesse texto de Isaías, o Senhor deixa bem claro que é o ano da bondade do Senhor. Então ele deixa claro que no ano onde tudo que estiver em arraso, em tristeza, em angústia, em perspectiva de morte, em perspectiva do fim, é o ano que vou revelar a minha bondade. E interessante que no ano de 2020, nós vemos que desde o início do ano muitas coisas ruins vieram acontecendo. E o cenário que estamos vivendo agora, principalmente nos dias de hoje, esta semana, seja no cenário da saúde, seja no cenário político, seja no cenário espiritual da igreja, seja no que estamos vivendo, amados, não tem sido fácil olhar para as coisas. E eu sei, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que está tudo bem, não. Exatamente agora eu quero falar para você que o ano da bondade do Senhor pode se manifestar se você crer. Esse ano pode ser o melhor ano da sua vida, mas como assim se esse até aqui tem sido um ano muito difícil? Apesar das dificuldades, apesar das tristezas, eu digo para você que a vontade do Senhor, e se nós crermos, assim será feito, é de transformar tudo isso de uma forma que ninguém de nós poderíamos entender ou sequer esperar. Porque ele diz assim, olha, no verso 1, eu vou ler na versão internacional, que a Bíblia que está aqui na minha mão é diferente da Bíblia disposta na tela, mas diz assim: o Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Essa mensagem, essa palavra se referia era profeticamente acerca de Jesus. Há 2000 anos atrás o Senhor Jesus veio. Esta palavra se cumpre nele. E quando ele subiu aos céus, antes de subir, ele disse que daria a mim, aquele que cresce nele, receberia poder do alto, receberia o seu Espírito. Ele ainda em terra, ainda com seus discípulos, ele sempre dizia: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito do Senhor. Então temos morando em nós a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Então hoje tomamos posse dessa palavra, porque cremos que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Para quê? Para anunciar com a unção de Deus, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias. E levar boas notícias a quem? Amados, quem está vivendo em abundância, em fartura, quem está vivendo dias de bonança, ele não está preocupado com más notícias. Aliás, ele nem está vendo as más notícias ao seu redor, mas só leva uma boa notícia num cenário onde coisas ruins estão acontecendo. E aqui diz que o Senhor nos ungiu para levar boas notícias
aos pobres, ou seja, àquele que está necessitado, aquele que está vivendo com limitações, dificuldades, estão vivendo numa vida que nenhum de nós gostaríamos de viver. Qualquer um aqui, se eu perguntasse se você quer ser rico, quem é doido de falar que não? Todos nós queremos viver bem, queremos estar bem, queremos ter dinheiro sobrando, todos nós queremos isso. Só que estamos vivendo dias onde esse cenário parece ficar um pouco distante. E aí diz também que o Senhor nos enviou para cuidar dos que estão de coração quebrantado, ou seja, um coração entristecido, um coração quebrado, um coração esperando algo de bom chegar ali para arrumar essa situação. O coração quer dizer sentimentos. Quando falamos de sentimentos, falamos da alma, porque a alma é o centro das nossas emoções. Aquilo que sentimos, as nossas emoções, elas vêm da alma, não vêm da mente, não vêm do corpo físico, mas ela vem da alma, que é o centro da nossa vida. Então o Senhor enviou-nos a levar uma palavra de esperança àquele que está com o coração angustiado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quantas pessoas hoje, uns se consideram cativos dentro da própria casa por causa do isolamento, outros estão cativos por causa dos seus próprios pensamentos, outros estão presos pelo medo, outros estão presos na depressão, outros estão presos a remédios porque sem eles não conseguem viver, outros estão presos a dores, outros, amados, tantas situações de aprisionamento. Às vezes a gente lê a palavra prisioneiros, a gente imagina apenas aqueles que estão atrás das grades cumprindo uma ordem judicial. Não, mas hoje tem muito mais gente presa do que se pode imaginar. Presa no medo, preso na tristeza, preso no desejo da morte, preso na desesperança, preso na incredulidade. E é disso que o Senhor está falando, porque quando Ele chega para anunciar o ano da bondade do Senhor, é para reverter toda esta situação. E aí Ele diz que chega então o ano da vingança do nosso Deus. Vingança não é matança, mas vingança é justiça, para consolar aqueles que andam tristes. Ei, a boa notícia é que apesar de tudo isso, o Senhor não retirou o seu espírito da terra. Apesar de toda a má notícia, o Senhor não está cego, nem surdo, e nem tampouco impossibilitado de fazer qualquer coisa a nosso respeito. E como sempre nós temos frisado nas mensagens, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela manifesta na nossa vida através da fé. E é necessário fé para crer que Deus vai fazer algo a nosso respeito, a respeito desta situação, a respeito da circunstância a qual estamos vivendo, a respeito daquilo que está passando, atravessando a nossa nação. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O Senhor está pronto para dar para mim, para você, a esta nação, a glória dele revelada, a exaltação no lugar de toda a humilhação que se tem vivido nos dias de hoje. Você se sente humilhado? Você se sente abatido? Você se sente assim, arrasado? Saiba que o Senhor tem para a tua vida exaltação, coroa, lugar de destaque. Já falamos sobre isso aqui também, mas é só para que você não se esqueça. Trazer o óleo da alegria, a unção da alegria na sua vida, no lugar de todo choro, de todo lamento, de todo pranto. E um manto de louvor. O que é manto? É aquilo que veste. Em vez de estarmos vestidos em panos de saco, de humilhação, de lamentos, de tristeza, murmuração, o Senhor está pronto para derramar sobre minha vida uma alegria tão grande que nos fará cantar, saltar para a adoração, saltar para a gratidão, saltar para o louvor. É isso que o Senhor está esperando de mim, de você, porque Ele tem isso para as nossas vidas. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do louvor do Senhor, para manifestação da sua glória. Aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é exatamente manifestar a glória dele, para que o nome dele seja louvado. Mas então, o que é que você tem para me mostrar hoje, pastora? Talvez você está se perguntando.
Você já pregou isso outro dia, mas o que é que vem depois disso? Você disse que o Senhor tem tudo isso para me dar, então o que é que eu faço para conquistar tudo isso? O que é que eu faço para que a minha situação seja revertida? E eu quero entrar agora com vocês no texto da palavra de Deus, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu gosto demais dessa passagem, amados. Todas as vezes que nós estamos vendo guerras iminentes, situações impossíveis, situações difíceis, aquelas que a gente não pode resolver, sabe aquela situação que você olha e você diz: agora estou perdido, agora não tem condição, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então todas as vezes que eu me deparo com situações assim, o Espírito do Senhor me traz a este texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, que fala a respeito da história do rei Josafá, quando ele derrota Moabe e Amon, que eram reinos diferentes do seu. E a palavra de Deus diz assim no verso 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Glória a Deus, vou esperar o Vitor colocar o texto na tela para que você possa acompanhar, amém? Tá aí, olha aí, lê comigo aí, você que está assistindo. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros dos amonistas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos parar aqui nesse texto, só um minutinho. Você já olhou para o Senhor dizendo: Deus, nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti? Não é isso que está escrito? Não é isso que você está acompanhando comigo aí agora? Já aconteceu de você passar por essa situação? Talvez é este cenário que você está vendo diante dos teus olhos. Você não está vendo saída, não há resposta. Quem é que vai responder agora para mim, para você, a questão acerca desta pergunta? O que faremos, Senhor? Eu não tenho força na minha mão. Senhor, eu não tenho resposta. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho condição. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho diploma para isso. Eu não tenho um cargo. Eu não tenho amigos influentes. O que é que eu posso fazer agora, Senhor? Já fez você esta pergunta? Era assim que se encontrava rei Josafá e o seu povo, porque de repente eles ficaram sabendo que três povos, Edom, povos de Moabe e povos de Amon, juntos com um povo que morava nas montanhas de Seir, eles haviam se misturado entre eles, haviam fechado um acordo entre eles e disseram: vamos destruir Josafá.
E Josafá estava quietinho no canto dele, simplesmente reinando, trabalhando pelo povo, fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Josafá era um rei que agradava a Deus. Josafá foi aquele que temia o Senhor. As coisas que Josafá fazia, Deus aprovava. Ele havia tirado do meio do povo as idolatrias, os postes sagrados de outros deuses. Porque a idolatria é uma coisa que desagrada ao Senhor, meu amado. Idolatria não agrada ao Senhor, porque só Ele é Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. E foi o Filho dele que Ele enviou na terra para morrer pelos meus e os seus pecados. E depois do terceiro dia ressuscitou e deu o brado de vitória e nos entregou na mão o passaporte para o céu. Aceita quem quer. E ainda nos enviou o seu Espírito como selo da promessa. E assim o rei Josafá andava naquele lugar. Ele andava vistoriando a terra e vendo aquilo que era errado e tirando fora, para que se cumprisse a palavra de Deus, pois ele tinha zelo pela palavra de Deus. Mas de repente algo deu errado, o inimigo se levanta contra ele. Talvez você tenha se questionado: Deus, eu tenho sido fiel. Deus, eu tenho te servido. Deus, eu tenho crido na tua palavra. Senhor, eu tenho te buscado. E por que tudo isso me sobreveio? Essa era a pergunta de Josafá. Senhor, o Senhor não disse que todos os que olhassem para ti seriam respondidos? Senhor, o Senhor não disse que todos que tivessem aflição poderiam orar ao Senhor e o Senhor socorreria? Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver todas as coisas, porque eu creio que o Senhor está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode se deparar diante de ti e se sustentar, Senhor. Mas amados, este foi o questionamento de Josafá e talvez hoje seja este o seu. Mas Josafá, diferente de muitas pessoas, ele cria no Deus a quem ele servia. E ele disse ao Senhor: Senhor, não tem forças em mim, mas eu sei que se eu buscar ao Senhor, o Senhor pode fazer algo pela nossa vida. Aqueles que vêm contra mim são muitos, eu não posso com eles, mas o Senhor pode. Meu irmão, a receita para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, você que está aqui, você que está nos ouvindo, a receita de fazer com que a graça de Deus desça sobre você, a receita de que toda humilhação seja revertida em exaltação, aquilo que era vergonha se transforma em dupla honra, aquilo que era morte seja agora perspectiva, expectativa de vida. É buscar realmente o Senhor com fé, crendo. É chegar diante dele reconhecendo que eu não posso, você não pode, mas ele pode. Então a receita, a palavra de Deus diz que Josafá se prostrou diante do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Josafá se prostrou diante de Deus em humilhação, nós lemos ali até o verso 11, verso 12, diz assim: o nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E eu pergunto agora para você: aonde é que você tem colocado seus olhos nessa situação? Você tem olhado para as aflições, para a impossibilidade, para o medo, para o pavor? Será que você já está contabilizando mortos na sua situação? Ou será que você ainda tem esperança de olhar para o céu e dizer: Senhor, os meus olhos estão postos em ti, porque eu sei que o Senhor pode mudar essa circunstância. Mas amados, não é falar por falar não, não é falar da boca para fora não, é falar com o coração. É isso é uma receita infalível, porque essa receita está aqui registrada na história do rei Josafá. Não é para que houvesse um livro escrito a respeito de reis e ficasse registrado aquilo ali, não. Está registrado para que eu e você tenha por base como é que Deus trabalha, como é que Deus responde, como é que Deus atua e o que é que Ele pode fazer na minha e na sua vida. É para isso aqui está dizendo: olhe para o céu e creia que Ele pode vir em teu socorro. Olhe para o céu e creia que aquele que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo que nela existe, que criou o universo inteiro e não somente a terra, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, Ele tem o poder. Apenas clame e busque a Ele crendo.
É só isso. Porque o demais não podemos fazer nada mesmo não, meu irmão. A não ser crer e esperar e confiar, não como última saída, mas como a única saída, a maior saída, a saída certa, a saída eficaz, a saída que realmente tem jeito. A saída que realmente nós devemos buscar é ao Senhor. E para finalizar este contexto, a Bíblia diz assim que todos os homens de Judá, no verso 13, com suas mulheres, seus filhos, até as criancinhas, estavam ali de pé diante do Senhor. Eles abriram um jejum em oração ao Senhor, buscaram a face do Senhor. É tempo das famílias se unirem. É tempo das famílias se voltarem para o Senhor. É tempo de tirar do nosso meio a divisão. É tempo de trazer os nossos para perto. É tempo de parar e cessar as contendas dentro dos nossos lares. É tempo de todos aqueles que dizem crer no Senhor se voltarem em humilhação diante do Eterno e se voltarem com confiança, com atitude espiritual, que é orando, jejuando e buscando na sua palavra, alimentando a nossa esperança pela palavra de Deus. Eu pergunto, onde é que você tem buscado a sua inspiração? Quem são as pessoas que te inspiram? Existe um filme e o título dele é bem sugestivo: O que faria Jesus? Você já perguntou em determinada situação: Jesus, o que é que o Senhor faria no meu lugar? Jesus, se o Senhor estivesse diante disso, o que é que o Senhor faria? E aí eu pergunto, a quem você tem buscado? Em quem você tem buscado resposta? Em quem você tem crido e tem dito, o que você faria no meu lugar? Porque tem muita gente buscando em homens, tem muita gente esperando por homens, tem muita gente esperando no diploma do homem, e quando de repente nós olhamos, estávamos enganados. Amados, o Senhor diz que nós não devemos depender de homem algum. A palavra do Senhor diz que nós não devemos colocar a nossa confiança no homem. Lá em Jeremias capítulo 17, e não vou dizer o versículo para não correr o risco de errar, mas a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz do braço da carne a sua confiança, o seu apoio, porque ele pode ser enganado. Maldito é o homem que confia no seu próprio coração, porque o seu coração é enganoso. Irmãos, nós devemos somente confiar em Deus. Devemos nos submeter às nossas autoridades, mas devemos confiar somente no Senhor. Devemos esperar que venha dele a salvação. E a palavra de Deus diz que no verso 15, que se levantou o profeta Jaziel, filho de Zacarias. E aí diz, ele se levantou usado pelo Espírito de Deus e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amanhã é segunda-feira, você se posicione como filho, filha de Deus, se levante em oração, em humilhação, em arrependimento perante o Senhor, se posicione como um guerreiro de verdade, não com uma espada, não com um revólver na mão, não estamos falando disso, não estamos falando de armas carnais, porque a nossa luta, meu querido, a nossa luta neste tempo não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades dos ares, das maldades que estão nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra homem algum. Se engana quem acha que deve lutar contra
contra o homem, não. Devemos lutar contra principados, que é muito pior do que qualquer homem. Mas a nossa arma também, ela é espiritual. A nossa arma se chama oração. A nossa arma se chama jejum. E o que nos fortalece para esta batalha é a palavra de Deus. E o Senhor disse para Josafá, e hoje Ele diz para mim e para você: vocês apenas se posicionem, tomem na marcha, continuem marchando, vão, se levantem, se preparem e vão à luta, mas entendam que esta batalha sou eu quem vou pelejar por vocês. Semana passada, mais especificamente domingo, amanhecendo o dia, domingo passado, o meu esposo teve um sonho, não sei se ele já falou na live, mas eu aproveito para falar hoje, porque hoje ele citou aqui conosco. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele andava por uma estrada bem pavimentada, e nós estávamos numa Brasília muito bonita, e ele olhava para todos os lados, os carros também seguiam na mesma direção que nós, e eram Brasílias, e ele ficava admirado, porque houve um tempo, mas hoje tem muitos que nem sabem o que é Brasília, a não ser a capital do Brasil. Mas houve um tempo, eu era criança nessa época, quem conseguia comprar uma Brasília nova, estava chique, porque era carrão, né? Talvez seu avô teve uma Brasília e você passeou muito nela, quando criança. E no sonho, meu marido falou que as Brasílias eram novinhas, bonitas. E ele falava assim: olha quanta Brasília, amor. Disse que eu estava do lado e ele comentava comigo: olha quanta Brasília, 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 nessa estrada. E de repente, em dado momento desta viagem, a estrada pavimentada já não era mais pavimentada, mas era um grande lamaçal, uma estrada totalmente barrenta, cheia de lama, cheia escoando lama para todo lado, e as Brasílias começaram a ficar empacadas naquele lugar. E aí de repente ele olha pelo retrovisor e estava vindo lá um Fusquinha. E aí depois ele discerniu, porque ficamos sabendo, numa outra circunstância, que Fusca, alguém nos lembrou que Fusca foi um carro feito para ser usado nos desertos na época da guerra. Ele foi um carro idealizado para que nada o pudesse parar num tempo de guerra, onde ele era utilizado primeiramente. E ele dizia assim: amor, veja que agora está vindo um Fusca, e fica olhando, esse Fusca vai passar, ele vai vencer essa lama, esse Fusca não vai ficar atolado, e ele vai passar. E aí ele acordou e disse: Deus, o que é tudo isso? E ali rapidamente veio o discernimento. Brasília, nós estamos falando da capital do nosso país, o lugar onde é o centro do governo do nosso país, o governo principal. E ali, quando surge um Fusca naquela situação, um carro de guerra, um carro capaz de passar por esse lamaçal. E o único que pode passar pelo lamaçal que nós estamos vivendo nos dias de hoje é o Senhor Deus. Essa guerra, ela será vencida pelo nosso Deus, se eu e você nos posicionarmos na nossa fé, com a arma que é a oração, com a arma que é a humilhação, obediência ao Senhor. E fica aqui a dica para cada um de nós: se crermos, veremos a glória de Deus. Que possamos orar pelo nosso país, que possamos orar pelos nossos governantes, que possamos orar pedindo ao nosso Deus para guerrear esta guerra. O Senhor diz para mim e para você: esta peleja não é vossa, esta peleja não é sua, nesta peleja vocês não precisarão colocar as suas mãos, esta peleja sou eu quem vou pelejar por vocês, e sou eu quem vou batalhar por vocês. Você consegue receber isso no teu espírito? Como eu disse no início, o ano da bondade do Senhor é este, onde Ele vai manifestar a glória dEle na vida daqueles que o buscarem, aqueles que estão ungidos com seu Espírito para levar boas notícias. E a boa notícia que nós trazemos para você nesta noite é que o Senhor, Ele tem o poder de pelejar por mim e por você, e aqueles que o estão buscando, estão crendo, estão esperando nele, o Senhor diz: eu vou pelejar por você. Eu creio no meu espírito, e que isso esteja também em você, que nós venceremos esta batalha, porque é o nosso Deus quem peleja. Esta situação na tua vida, meu irmão, não vai ficar desse jeito. Volte-se para o Senhor, coloque nas mãos dele todo medo, coloque nas mãos dele toda a ansiedade, todo
desânimo, todo medo do fracasso, todo medo da morte, todo medo de qualquer coisa que nesse momento te assola aí, coloque, entrega aos pés do Senhor hoje, volte-se para Ele, deixa o Senhor pelejar para você. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí lá em Salmo 34 diz assim: agrada-te do Senhor vosso Deus, e Ele concederá os desejos do vosso coração. Entrega tudo nas mãos do Senhor vosso Deus, e o mais Ele tudo fará. A palavra de Deus vem dizer para mim, para você, que nós devemos sim buscar dependência no Pai Celestial. Talvez você não teve um bom relacionamento com seu pai terreno, eu não conheço a sua história. Talvez, eu sei que tem pessoas que têm até trauma quando fala a palavra pai, mas eu digo uma coisa para você, não sei quem foi seu pai, mas eu sei que o Pai Celestial, Ele é perfeito, porque Ele não é homem. Ele não é homem. Certa vez o Senhor disse: olha, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus. Ele é bom, Ele vai pelejar por você, meu irmão, minha irmã. Essa é a boa notícia que eu trago. Eu não estou trazendo aqui para você nenhuma palavra para te enganar, para te trazer uma falsa esperança. Não, se o nosso Deus fosse morto, se nós não tivéssemos um Deus vivo, eu não estaria aqui falando isso para você. Mas porque creio, porque cremos, porque temos visto que Deus pode fazer na vida daquele que teme a Deus. Eu teria aqui para vocês, se hoje fosse uma noite de testemunhos, eu teria aqui para vocês muitas histórias a nosso respeito do que Deus já fez na nossa vida, em situação onde qualquer pessoa olhava e dizia: é impossível, não tem mais saída. E o Senhor veio na hora certa e prevaleceu. Eu ficaria aqui a noite inteira contando para você, essa live não terminaria hoje, mas eu quero que você guarde no seu coração a sua confiança em Deus. Tira a confiança do homem, coloca Deus no lugar desse homem no seu coração e volte-se para o Senhor crendo. E eu tenho certeza que amanhã você não terá medo ao acordar. Você vai levantar crendo: eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Esta semana eu vou ver o que Deus vai fazer, e continue crendo até que Ele faça, e você vai poder glorificar a Deus. Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para te entregar e trazer ânimo ao teu coração, fazer com que a tua fé cresça em Deus, fazer com que o teu ânimo cresça e aumente no Senhor Deus. O Senhor é contigo, Ele diz. Você pode orar comigo um instantinho antes de você sair dessa live? Eu quero orar por você. Se você puder, põe a mão no teu coração, inclina a tua cabeça, movimente-se em Deus agora, une a sua fé com a minha e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Pai querido, Senhor amado, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus meu, foi entregue. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que agiu na vida, na história de Josafá. O Senhor é o mesmo Deus que agiu na nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a situação desta vida que ora agora conosco. Pai, colocamos diante do Senhor a situação da sua história, a situação da sua casa, Pai, a situação do seu trabalho, a situação da sua fé, Pai, a situação, Pai amado, da sua saúde, Pai eterno, a situação do nosso país, dos nossos governantes, das nossas autoridades, Pai, a situação que atravessa esta nação. Pai eterno, nós cremos que o Senhor é aquele que pode pelejar por nós, e eu tenho certeza, Pai eterno, que o Senhor já está pronto, já está trabalhando, e o que precisamos agora é levantar a nossa fé no Senhor, crendo que o Senhor já está fazendo e operando, crendo que o Senhor é quem vai guerrear e pelejar por cada um agora. Senhor eterno, nós cremos. Pai, levanta o ânimo desta pessoa que ora comigo, Pai, levanta a fé desta vida que ora comigo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora o medo, eu repreendo agora a ansiedade, eu repreendo agora a depressão, eu repreendo agora a enfermidade, eu repreendo agora a incredulidade, eu repreendo agora vozes contrárias, eu repreendo agora as setas do maligno dentro desta mente, neste coração, eu repreendo agora tudo que é de negativo da parte do maligno, que tem tentado, Pai amado,
mentir para esta vida e fazer com que ela não creia no Senhor. Pai, nós declaramos a nossa fé no Teu nome. Pai, nós declaramos a fé no Teu poder. Pai, nós cremos que o sangue de Jesus está nesta hora cobrindo as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, Pai, os nossos lares, Pai, os nossos trabalhos, nossos negócios, esta nação. Pai eterno, visita agora, Senhor, o nosso presidente, visita, Senhor, os seus ministros, visita, Senhor, o poder legislativo, o poder executivo, Pai amado, o Supremo Tribunal Federal, Pai eterno, o Senado desta nação, as casas legislativas, ó Pai, de cada cidade, de cada governo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora, Pai, com justiça, com poder, Pai, com glória, manifestando, Deus, a Tua glória nesta nação, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Pai eterno, vem com cura, Pai amado, vem com libertação, Pai amado, vem tirar esta vida da prisão do medo, Pai amado, da prisão, amado, oh Senhor amado, esta prisão que tem levado esta vida a pensar em morte, Pai, esta prisão que tem levado esta vida a ficar trancafiada numa síndrome do pânico, Pai amado, esta prisão, Pai amado, Pai, nesta notícia de que a vida dela não tem mais jeito, esta prisão, Senhor, desse diagnóstico médico que disse que esta doença é mortal, que esta doença é para a morte, Pai, lançamos por terra este decreto hoje, Pai amado, lançamos por terra todo decreto de morte, todo decreto de falência, Pai, em nome de Jesus, todo decreto de fim, Pai amado, dizemos não é o fim, mas o começo de uma nova história, Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra e já Te adoramos como Josafá fez, Senhor. Ele adorou-se, oh Pai, ele prostrou, Senhor, diante do Senhor e Te adorou com todo o povo, diz a Tua palavra. Assim, Pai amado, ao terminar, Senhor amado, esta oração, esta live for desligada, Pai eterno, que esta vida possa adorar ao Senhor pela convicção e fé de que o Senhor alcançou a sua vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, ó Pai, e Te damos graça. Aleluia, louvado seja o Senhor. Toma posse desta oração, toma posse desta palavra e creia que o Senhor está contigo. Nós não estamos sozinhos. Quando o Senhor Jesus deixou os discípulos, Ele garantiu a eles e garantiu também a nós: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não acabaram, então Ele está comigo e com você aí, amém? Eu quero aqui fazer as considerações finais. Eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui conosco, estão conosco aqui hoje, fazendo companhia nesta live. Eu quero agradecer a você que ficou até agora ouvindo a palavra, dando ouvidos à voz do Senhor, que esta palavra venha a se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um que está aqui conosco, não importa a denominação a qual você faz parte, importa que você seja filho de Deus, importa que você veio para ouvir a palavra de Deus, importa que você veio para receber de Deus algo para a tua vida e para a tua casa. Também deixamos o nosso abraço à comunidade Betel de Santa Bárbara do Oeste, pastor Roberto, pastora Suzana, pastor Emerson, pastora Bel, pastor Laércio, pastora Edna, pastora Aline, pastora Maria Mazinha aqui da Betel do Santa Cecília, todos os irmãos ali da Betel do Santa Cecília, e também o nosso abraço carinhoso, com muita saudade, com muita vontade de estar perto dos nossos irmãos da Betel aqui do bairro Piscina, na Avenida Bandeirantes 2189. Amados, e vamos logo estar inaugurando este templo, se assim permitir o Senhor, e será uma grande festa, porque esta é a vontade do Senhor, que celebremos o seu nome com alegria, que você possa deixar a alegria de Deus entrar no seu coração, tá? Tira essa tristeza do coração, coloca alegria, coloca fé, coloca ânimo, coloca Deus aí dentro, e vai para cima da segunda-feira, vá para cima desta semana, crendo que Deus vai fazer a diferença na sua vida, lembrando que é Ele quem pelejará por você. Quando alguém chegar para você, dando-lhe uma má notícia, responda: não tem problema, a minha vida está nas mãos do Senhor, e é Ele quem peleja por mim, amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, uma abençoada semana para você, em nome de Jesus.